Galera, em 1945 acabou a Segunda Guerra Mundial e o mundo entrou numa nova ordem geopolítica. Estados Unidos e União Soviética, dois ex-parceiros ali dessa Segunda Guerra Mundial, agora estão em lados opostos, formando o que a gente conheceu como Guerra Fria, a bipolarização do planeta. Essa nova ordem geopolítica estabelecida que tinha duas potências hegemônicas disputando áreas de influência. A gente não pode esquecer de uma marca fundamental desse período, que foi a corrida armamentista e a união militar entre blocos. E para isso eu vou te explicar hoje o que foi a OTAN e o que é, na verdade, a OTAN e o que foi o Pacto de Varsóvia. Bora lá! O marco inicial desse novo período na história mundial é a Conferência de Yalta, ali na Crimeia, em 1945, quando Churchill, Roosevelt e Stalin, aliados ali nessa Segunda Guerra Mundial, se reúnem e decidem dividir a Alemanha, a grande derrotada da guerra, em 4 zonas de influência. Uma francesa, uma inglesa, uma norte-americana, as 3 capitalistas, e uma soviética, representando ali o socialismo real soviético. Essa divisão é bem clássica, todo mundo já ouviu falar. Dentro da Alemanha Oriental, que é a Alemanha que ficou para os soviéticos, a Alemanha Ocidental era a Alemanha pró-capitalista, dentro da Alemanha Oriental tínhamos a capital da Alemanha. E aí, para não deixar a capital da Alemanha nas mãos dos soviéticos, eles também dividiram, desse mesmo jeitinho, 4 zonas, a capital, Berlim. Então Berlim, que estava na zona de influência soviética, ali na Alemanha Oriental, foi dividida também em 4 zonas, 3 capitalistas, França, Inglaterra e Estados Unidos, e uma socialista com a União Soviética. Beleza. Mas o marco inicial em si, ele é muito mais representativo do que a Conferência de Yalta. A Conferência de Yalta ela vai para os autos, ela está ali na documentação oficial. Mas os Estados Unidos mandam um recado para a União Soviética ainda em 1945, quando ela lança as 2 bombas atômicas contra o Japão, ali colocando fim oficial na Segunda Guerra Mundial. O que quer dizer 2 bombas lançadas ali próximas à União Soviética? Quer dizer o seguinte, olha, eu estou aqui. Não vai ser você, a União Soviética, que vai tirar a onda de invadir Berlim, fincar a bandeira socialista lá na sede do governo em Berlim. Não vai ser você que vai cercar o Hitler e vai fazer ele cometer suicídio. Não, olha só, você tirou onda em fazer isso, bacana, mas eu não quero deixar barato. Eu quero mostrar para o mundo e para você que eu tenho o quê? Um armamento nuclear, eu tenho bombas que podem causar um efeito devastador. E a União Soviética, ao perceber isso, ela já sabe que a situação está um pouco tensa. Os 2 lados que eram amigos na guerra, agora estão bem separados e bem marcadamente distintos. O foco desse vídeo aqui vai ser a OTAN, que é um dos pontos cruciais dessa Guerra Fria, e também o Pacto de Varsóvia, que também é um dos pontos cruciais desse momento histórico. A OTAN ela surgiu no contexto onde os Estados Unidos tentavam impedir o avanço socialista. Nós temos em 1947 a criação da doutrina Truman, o presidente norte-americano que substituiu o Roosevelt foi o Harry Truman. O Harry Truman ganhou a eleição e veio ali com a sua proposta de promover um movimento anticomunista, de barrar o avanço soviético, e ele lançou a doutrina Truman. Dentro dessa doutrina Truman, a gente tem ali o Plano Marshall, que seria uma ajuda econômica muito grande aos países europeus que foram arrasados pela guerra, e depois temos também o Plano Colombo, que seria lá para a Ásia. Mas enfim, dentro em 47 desse Plano Marshall, a gente tem uma perspectiva que mostra bem claro os Estados Unidos fazendo assim, Europa, você precisa da minha ajuda? Precisa. Vou te dar o dinheiro, mas você fica como? Debaixo da minha asa, debaixo do meu braço. Tranquilo? A União Soviética responde a isso com a Comecon depois, que também vai ser uma ajuda econômica para países ali próximos. A gente tem que lembrar que em 47, a gente já tinha tido em 46, um ano antes, o Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico, fazendo um grande discurso e famoso discurso, onde ele criou o conceito da cortina de ferro. O que seria a cortina de ferro? Seriam países no leste europeu, onde a União Soviética, que não era um país da União Soviética, era um conjunto de países unidos, era um conjunto de repúblicas socialistas unidas, controladas por Moscou, que é na Rússia. Então, a União Soviética exercia influência sobre algumas áreas além dos seus próprios territórios, e essas áreas eram chamadas, pejorativamente pelo Churchill, de cortina de ferro. Essa cortina de ferro é um pedação do leste europeu onde a União Soviética exerce influência. Então, tem áreas ali
como a Polônia, como a Alemanha Oriental, como a Hungria, né, como a Bulgária, enfim. Essas áreas ali que ele vai dizer que, olha, essas áreas formam uma cortina de ferro. E a gente aqui no Ocidente, a gente aqui na Europa Central, precisa ter cuidado com esse avanço soviético. Em 47, os Estados Unidos vem, ajuda a Europa com o Plano Marshall, e em 49 ele tem uma proposta ainda mais ousada, que é a de criar, olha só, a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Com a criação da OTAN, 12 países membros assinam uma carta e um regimento muito grande, onde eles se comprometem a fazer uma união em prol de defesa militar de todos os seus membros. Então, tinha lá Estados Unidos, tinha Canadá, tinha Holanda, tinha Luxemburgo, tinha Itália, tinha Islândia, Portugal, Inglaterra, Dinamarca, França, enfim, essa galera reunida, tinha Bélgica também, essa galera reunida estava ali em 49, dizendo o seguinte, olha, caso a Bélgica seja atacada por alguém, a gente tem força militar conjunta para atacar quem atacou a Bélgica, beleza? Então assim, o inimigo de um vai ser inimigo de todos. Isso é bem interessante e até então a União Soviética não tinha respondido a isso. Isso foi em 49. Só que a partir do final de 1950, já quase em 51, os Estados Unidos percebem que ele precisa jogar a Alemanha Ocidental nesse bolo. A Alemanha estava dividida em 4 zonas. 3 zonas capitalistas, como eu falei, e uma zona socialista. Se os Estados Unidos jogam a Alemanha Ocidental nesse jogo, o que vai acontecer? A gente vai ter a OTAN com uma influência muito decisiva num local que é dividido com a União Soviética. Quando os Estados Unidos e os demais membros da OTAN conseguem jogar a Alemanha Ocidental dentro da OTAN e a OTAN passa oficialmente a ter a Alemanha Ocidental como nova membro, já era. O que a galera da União Soviética faz? Cria um opositor à OTAN, que vai ser o Pacto de Varsóvia. Aí o Pacto de Varsóvia vai ter, além da União Soviética, Hungria, Albânia, Romênia, Bulgária, Tchecoslováquia, Polônia, esses países ali, naquela região do leste, que também vão fazer um contingente de defesa militar. Inclusive, em termos de poderio militar, gente, o Pacto de Varsóvia foi maior do que a OTAN. Tá? Isso é importante, até em questão de população. A gente não pode esquecer, na década de 70, a União Soviética tinha mais armamento nuclear do que os Estados Unidos. A gente perde um pouco isso, porque os primeiros a desenvolverem esse armamento nuclear são os norte-americanos, mas logo atrás a União Soviética do Stalin já desenvolve isso também, e isso fica para gerações posteriores, mesmo após a morte de Joseph Stalin. Ou seja, galera, o Pacto de Varsóvia surge como uma resposta. Hoje a OTAN tem 30 membros, e se você acompanhou os noticiários, se você está vivo, e vendo pelo menos um pouquinho de TV, ouvindo rádio, abrindo o celular, e você já deve ter escutado falar nessa questão aí da Rússia com a Ucrânia. E isso envolve muito um pouco da OTAN, e um pouco do que sobrou do Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia não existe mais, mas a OTAN existe. Tem 30 Estados-membros hoje. E qual é o problema? A OTAN, quando em 91 a União Soviética se desfaleceu, se dissolveu, foi dissolvida por completo, em 89 começou uma crise muito grande, o muro de Berlim caiu, 90 a situação ficou ainda pior, em 91 é o ano-chave, quando ela se dissolve de vez. Muita gente que tinha como zona de influência o socialismo passou a fazer parte da OTAN. É o caso da própria Polônia, da Eslováquia, da Eslovênia, dos países bálticos, dos estados bálticos, que são a Letônia, a Lituânia e a Estônia, que estão ali próximas ao Mar Báltico. Ou seja, Romênia. Cara, muita gente passou a entrar na OTAN. Qual é o último grande problema que poderia atrapalhar, por exemplo, o Putin hoje? Você vê a Ucrânia, que é um país bem grande, a Ucrânia está entre os 22, 23 maiores países em organização militar do mundo, em força militar do mundo. Não é qualquer país. O que pode acontecer? A gente pode ver a Ucrânia entrando na OTAN e prejudicando demais a fronteira ocidental, coisa que os russos veem com grande carinho. E aí tem a questão da Ucrânia ser um país formado por eslavos, ou seja, a raiz étnica é a mesma dos russos.
tem russo dentro da região da Ucrânia, um movimento separatista muito grande ali naquelas duas províncias, né? Donetsk e Luhansk. Ou seja, a gente tem vários problemas específicos para a Ucrânia que não cabem aqui, a gente pode fazer um vídeo depois. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte: o que a gente está vendo hoje é um pouquinho de uma sobra de problemas que começaram a nascer no pós-Segunda Guerra. A gente teve o ataque da Rússia, o maior ataque em território europeu, por europeus depois da Segunda Guerra Mundial. Sem dúvida, isso foi muito chocante. Mas galera, para pensar comigo. Tem necessidade da OTAN continuar existindo após o fim da Guerra Fria? A OTAN não surgiu justamente num contexto de bipolarização diplomática? Por que a OTAN continua existindo? Por que o Pacto de Varsóvia foi embora? Será que agora, pensa comigo, bota aqui nos comentários, será que agora a OTAN sai enfraquecida ou sai fortalecida? Quando a OTAN promete um monte de coisa e não cumpre o que prometeu, o que pode acontecer com a OTAN? Quando o maior bloco militar do planeta, quando a maior força militar do planeta, que é os Estados Unidos, promete, vou fazer, hein, se tu invadir vai dar merda, pá, pá. Quando promete, não cumpre, faz no máximo sanção econômica, o que será que pode sobrar do legado da OTAN? Então é muita questão para se debater. O momento mais tenso da Guerra Fria, em que a OTAN e o Pacto de Varsóvia quase se enfrentaram, foi em 62. Em 1962, rolou a crise dos mísseis em Cuba. Os Estados Unidos tinham preparado uma base militar na Turquia, próxima à União Soviética, e a União Soviética tinha se aproximado recentemente de Cuba e tinha preparado também a criação de uma base militar ali próximo, né, aos Estados Unidos, a 150 quilômetros de Miami, ou seja, ia dar um problema muito grande. Aí rola a crise dos mísseis. Quase o mundo teve por um triz de entrar num conflito em escala global muito destruidor. Só para ter ideia, cara, a União Soviética ela pode destruir o mundo 7 vezes, né? Se destruir uma vez, tu já fica sem casa. Então, não é brincadeira. Olha a força militar que a gente está falando aqui dessas duas superpotências. Em 91, como eu falei, acabou, a OTAN continua existindo e de lá para cá, uma série de países que eram da influência soviética foram para o lado da OTAN. E, é claro, temos aí agora a Ucrânia como um último ponto de destaque nessa negociação geopolítica. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, que eu tenha conseguido aqui te explicar em linhas gerais com clareza. E deixa o seu like, compartilha com os amigos e conheça aqui mais o nosso conteúdo, que é totalmente gratuito para você que se prepara para as mais diversas provas. Valeu? Tchau!